Mas normalmente enquanto a pessoa é casada. Sim. Então, esse foi vários questionamentos que eu recebi, porque Tipo, já tá eu no estava barco, né? agindo como esposa, sem ainda ser esposa. Sim. Então, algumas pessoas falavam, olha, esse papel não é seu. Mas quem tinha recebido aquele revestimento e quem estava em estado de alerta Uhum. e que tinha a agilidade necessária para que Deus fizesse dessa pessoa um instrumento, tinha que ser eu. A gente estava conversando algumas coisas, né, antes de vir, né, até lá em casa. E a gente falando, né, sobre isso. Eu estava passando por tudo aquilo. Eu ouvi, você é muito forte. Uhum. Até esses dias eu postei por conta de uma conclusão, né, de alguém que estava passando por um momento complicado, ou que já passou, de você escutar, nossa, você é muito forte. Uhum. Você é muito forte, você consegue. Sabe? São comentários das pessoas, né, que observam o que você está passando, mas não vou dizer que é um comentário maldoso. Sim. Mas quando você passa por algum problema e você observa esse tipo de comentário, você é muito forte. Não vou generalizar, mas na maioria das vezes ele vem de pessoas que não estão dispostas a saírem de suas bolhas, né? Sim. A gente chama de bolhas pessoais. Zona de conforto. Para realmente te dar a assistência que você precisa. Sim. Seja um amigo, seja lá qualquer pessoa for. Então eu ouvi diversos questionamentos. E eu ouvi também, nossa, você é forte, vai lá, fica com ele, vai em frente, você consegue. E em contrapartida, eu tinha o apoio do meu pai, do meu irmão. O Caleb não é filho do meu pai, Uhum. não é filho da minha mãe. Ele se tornaria o genro. Sim. Ele se tornaria meu marido. Então, isso foi muito polêmico, né? Eu recebi vários conselhos. Olha, você está fazendo mais do que você deveria fazer, porque esse papel não é seu. Você é noiva e você tem que fazer o seu papel de noiva, porque existem esposas que não fazem o que você está fazendo. E a pessoa que falou isso não falou por mal, não. Falou que era no meu bem. Sim. E não deixou de ser uma verdade, não deixa de ser. Mas eu não sei como, mas eu entendi. Né, dessa forma. Inclusive, fui eu que, junto com a minha família, que estava enlutada. Sim. Né? Éramos nós que estávamos ali. Né? Até a família do Caleb chegar no local do acidente. Sim. Então, assim, se você está no local, se você sabe o que fazer, nós já estávamos em estado de alerta. Sim. Nós estávamos assim, qualquer coisa que acontecesse, a gente estava pronto para, em condições de. Uhum. Porque tudo que eu fiz por ele, o meu sonho, de verdade, era ter feito pela minha mãe. Uhum. O meu sonho era poder ter tido o acesso que eu tive a ele no hospital. Ter tido esse acesso à minha mãe para cuidar dela, para fazer o meu papel de filha. E eu me preparava para isso constantemente. Sim. Eu via vídeos na internet de como cuidar de uma pessoa que volta de um estado de intubação, Sim. né? Que vem de uma intubação. Uhum. E a minha fé estava nesse nível que eu falava, minha mãe vai acontecer um milagre, Deus vai fazer um milagre, minha mãe vai ser curada. E nós sabíamos que aconteceriam muitos milagres na nossa família e aconteceu. Uhum. Né? Também daria um outro podcast, mas vamos voltar, né? E houve, sim, muitos questionamentos. Você não deveria estar fazendo esse papel. Sim. Porque esse papel, quem faz é a esposa e você não é a esposa. Você vai casar com ele? Você vai casar assim mesmo? Pensa bem. Pensa bem. E assim, a gente vivendo num processo onde a gente estava tentando entender muitas coisas. Eu tenho certeza que as pessoas que falaram não falaram por maldade. Sim. Porque muitas pessoas não sabem como agir, assim como nós também estávamos aprendendo como agir. E aí foi assim. Eu só sei que houve milagre, sim.
Deus falou que haveria. Meu pai, eu não... uma das coisas, né, que Deus falou comigo foi: quem foi que disse que a sua mãe não foi curada? Meu pai, ele entrou num processo de uma Covid que eu não sei te dizer se era espiritual ou se era emocional. Porque no dia que a minha mãe faleceu, todos os sintomas do meu pai acabaram. Sim. E o meu pai, eu via a morte do meu pai. Uhum. Eu media a saturação do meu pai porque eu cuidava dele constantemente. E eu vi o meu pai ser curado. Quem foi usado por Deus para a cura do meu pai fui eu e meu irmão. Sim. Então, aconteceu o milagre. Uhum. E eu ouvi Deus falar isso nitidamente. Quem disse que a sua mãe não foi curada? Uhum. Só que era o momento dela. Do seu pai não era. Porque o que estava acontecendo com o seu pai não era eu. Mas o que estava acontecendo com a sua mãe era eu. Uhum. São esferas que a gente vai entrar em que muitas pessoas não vão compreender. Sim. Mas foi isso que a gente viveu. Houve milagre, sim. Sim. Houve curas diversas. Uhum. Né? Houve livramento da morte, né, do Caleb, É que Deus falou comigo que trataria algo com ele. Sim. E que ele não seria excluído daquele mover. Uhum. E não foi. Sim. Então, a gente serve a um Deus de verdade, não é um Deus de esculturas, feito por mãos de homens. É um Deus vivo que fala, que consola quando a gente precisa, porque a vida não como dizem, a vida não é um morango. Sim. O mundo, ele é terrível e a gente às vezes passa por algumas situações assim e só depois a gente entende que não existe o nosso paraíso privado aqui na Terra, não. Sim. Não existe isso. Então, Deus não nos livra porque nós somos cristãos e porque nós temos relacionamento com Ele. Porque nós não somos favoritos, nós somos íntimos. E a própria Bíblia Quando a gente fala sobre escolhe isso, ser né? íntimo, Né? Que o sol nasceu para os justos e para os Sim. injustos também, né? quando a gente escolhe ser íntimo, a gente aceita mergulhar e lá no mais profundo, né? Como fala aquela música, né? Oceanos, Sim. né? Espírito me guia, né? Para que em tudo em ti eu confie. Uhum. Às vezes eu fico me perdendo porque eu associo com a letra em inglês, né? Mas o compositor, ele pede para que o Espírito Santo guie. Uhum. Então isso fala de relacionamento, não fala só de bênçãos. Num relacionamento, você não recebe só sim da outra pessoa, você também recebe não. E com Deus a gente precisa confiar o suficiente para entregar o controle, né? Sim. Porque nessas situações fugiu do nosso controle e de tudo o que a gente poderia fazer. Não foi assim, mas você não fez, mas você fez isso. Fizemos tudo. Sim. É você estar num barco E Deus fez tudo também. É você estar num barco Sim. sem leme, Uhum. sem o seu leme, que você direciona para onde vai, mas saber que naquele barco ali tem a pessoa certa que vai guiá-lo. Então, tipo assim, não é você que vai guiar. Sim. Você é só um tripulante. Mas quem está guiando aqui sou eu e eu sei aonde eu vou chegar e como eu vou chegar. Então você entra numa condição de que você está ali aguardando um propósito ser cumprido. Sim. Né? Passando o seu processo, porque você tem que passar, mas o resultado não compete a você. Uhum. E isso que eu acho que tem muita gente que não consegue entender, né? É que o relacionamento com Deus você pede, você busca, mas Ele não é obrigado a fazer aquilo que você quer, da forma como você quer. Você como psicóloga, né, vai entender muito melhor do que eu, né, quando eu disser para você que em todo esse processo eu não tive um acompanhamento psicológico sequer. Uhum. E eu me vejo muito bem com tudo que aconteceu. Eu, às vezes, eu cheguei a comentar mais cedo com você, né? Sim. Que às vezes eu brinco com a situação. Uhum.
né? Fala aí dos amigos que brincam querendo jogar bola comigo e tal. Assim, é interessante que quando há a sua aceitação em relação à vontade de Deus, Sim. não existe mais um peso, aquilo é leve. Porque você consegue entender que aquilo foi necessário acontecer daquela forma para que se cumprisse um propósito X, com um resultado Y, e que você vai olhar num contexto geral, você fala assim, gente, se eu fosse o escritor da história, eu nunca ia escrever ela assim, eu não ia nem Tô entendendo imaginar. nada, Deus. Eu não ia nem imaginar que toda essa escrita aqui, todo esse enredo aqui ia resultar nisso aqui. Sim. Porque todo esse enredo aqui, aos nossos olhos, era impossível que resultasse nisso aqui. Sim. Tinha tudo para acabar em desgraça. Sim. E pela misericórdia, não é por nós, não. É, não é porque claro. ele não questionou. Uhum. Não. Não é porque eu fui muito temente a Deus, fui muito santa, tive um Pelo revestimento contrário. sobrenatural, A porque gente eu sou continua muito sendo boa. ser humano, da mesma forma. Foi pela misericórdia mesmo, Sim. porque Deus sabia que a gente não teria suportado. E com isso, a gente viu a aprovação de Deus no nosso relacionamento. Sim. Entendeu? Assim, foi uma escolha. Uhum. Nós escolhemos. E eu falei, eu tô noiva. E eu não iniciei um relacionamento. Foi do nada. Foi. Mas eu orei. Uhum. Ele orou. Uhum. Antes, durante, né? E até hoje. E até hoje. E continuamos. Sim. Então, às vezes, mas Deus não me fala se é aquela pessoa. Meu filho, faz a tua escolha. Uhum. Você tem ali o que né? Os seus quesitos, aquilo que você precisa, aquilo que você tem como base. Escolha. E aí no decorrer, você observa. E aí no decorrer do processo, Deus aprova.